para a nossa aula sobre penas no Código de Processo, no Código Penal, né, militar, Código Penal Militar. Na aula passada, nós falamos das penas principais. Nós terminamos a parte das penas principais falando do impedimento, suspensão do posto, graduação, função ou cargo, né? E a pena de reforma. Vamos só lembrar o seguinte, quando se fala em pena no Código Penal Militar, nós temos penas principais e penas acessórias. Nós estamos estudando as penas principais. E as penas principais, ela divide em algumas partes. Por exemplo, você tem que saber quais são as penas principais. Lembrando que cai muito em pegadinha, colocando no seu concurso, que constitui pena no Código Penal a multa. Multa não é pena no Código Penal Militar, é no Código Penal comum. No Código Penal Militar não tem essa espécie de pena. Existe no Código Penal Militar penas privativas de liberdade, reclusão, detenção, prisão, impedimento, pena quanto à perda da vida, pena de morte, no caso de guerra, e pena restritiva de direito, que seria a pena de reforma, a suspensão de posto, graduação, função ou cargo, né? Essas penas são restritivas de direito, tá? Muito bem. No que tange a pena privativa de liberdade, nós estudaremos aqui a primeira parte da aplicação da pena. Tá? Como é que se aplica a pena? Na verdade, quando se fala em aplicação da pena, você vai estudar agora sobre as regras para o juiz dosar a pena. Como se você perguntasse, Marciano, numa pena que vai de 2 a 12 anos, como é que é? O juiz olha para a cara do cara e fala assim, para esse aqui eu vou dar 12 anos, para esse aqui eu vou dar 8 anos, para esse aqui 4 anos. É assim? Não. Existem regras para o juiz fixar o quanto da pena, que fala quantidade da pena. São essas regras que nós estudaremos agora, tá bom? Muito bem. O artigo 69 diz o seguinte, fixação da pena privativa de liberdade. Pena privativa de liberdade, ou seja, pena de reclusão e pena de detenção, tá? Porque, veja bem, eu vou até passar aqui e vou mostrar para vocês esse crime aqui, ó. Crime de calúnia, lá no Código Penal Militar, 214, diz o seguinte: caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Imagina que eu sou militar, você é militar, desaparece uma pistola do quartel e eu falo para o meu comandante que foi você que pegou a pistola, tá certo? Imagine que isso seja uma mentira, não foi você que pegou a pistola. E eu estou praticando um crime de calúnia. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Eu imputei a você um crime de furto ou de peculato. Então eu pratiquei um crime de calúnia. Eu menti para o meu comandante que você furtou uma pistola. Olha a pena que o juiz vai fixar para mim. É uma pena privativa de liberdade, porque é detenção, que pode ir de 6 meses a 2 anos. Aí vem a pergunta, vem as regras. Mas sim, mas como que o juiz vai ter parâmetro para fixar 6 meses, né? De 6 meses a 2 anos. A pena mínima, 6 meses. A pena máxima, 2 anos. E aí? Como é que o juiz vai, em que o juiz vai basear? Esse, então, é o nosso estudo de agora nessa primeira parte. Na verdade, primeira e segunda parte. Agora nós estudaremos a primeira parte da aplicação da pena. Entendeu? Muito bem. Diz o artigo 69. Para a fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou o grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano,
os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Várias circunstâncias, que podemos chamar até de circunstâncias judiciais. Você que estudou direito penal sabe que lá no direito penal comum tem o artigo 59 do Código Penal, que corresponde a este artigo, onde o juiz vai verificar cada item desse, para dizer se o sujeito, no caso que eu pratiquei aquele crime contra você de calúnia, vou pegar 6 meses, 8 meses, 10 meses, ou até 2 anos, dentre o mínimo e o máximo. O juiz verifica cada circunstância dessa aqui, tá bom? Então, pessoal, existem 3 fases para a fixação da pena, tá? Chamado fases para dosar a pena. Nós temos a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. Na sentença, o juiz tem que caminhar nisso aqui. Ele tem que explicar, no final de tudo, por que ele me deu 2 anos, ou por que 1 ano, ou por que 6 meses. Na primeira fase, ele vai olhar o que se chama de circunstâncias judiciais, que são aquelas ali do artigo 69 do Código Penal Militar. Na segunda fase, o juiz olha as agravantes e atenuantes, tá? Agravantes e atenuantes. Por exemplo, onde o sujeito é reincidente, tem um agravante. Ele confessou o crime, é uma atenuante. Depois que olha as circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, e depois vem as causas de aumento de pena, aumento ou diminuição da pena. Pode ficar tranquilo que nós olharemos tudo isso aqui, ó. Na primeira fase, o juiz vai fixar o que se chama de pena base. Qual que é a base? A pena base, o juiz verifica ao fixar, ao analisar aquele artigo 69, que eu vou voltar nele para você. Só para você ter uma ideia, como que o juiz vai fixar a pena? Fixar é colocar a quantidade da pena na sentença. Imagina um crime que vai de 2 a 12 anos. O juiz vai escrever, ele vai fundamentar na sentença, vai justificar por que ele está aplicando, por exemplo, 5 anos. Por que ele iniciou em 3 anos se a pena começa em 2? Então, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Na primeira fase, fixa-se a pena base, que não precisa ser o mínimo legal. Vai entre o mínimo e o máximo. Por exemplo, de 6 meses a 2 meses, 6 meses a 2 anos, num crime de calúnia, o juiz pode começar a pena em 6 meses. Mas também pode começar já em 1 ano. É a pena base. Tá? Depois que ele faz isso, depois que ele fizer isso, ele vai verificar se existem causas que agravam a pena ou que atenuam a pena. Quais são essas causas, professor? Nós estudaremos. E depois que ele fizer isso, ele vai verificar se tem causas de aumento de pena ou de diminuição de pena. Cada um vai incidir sobre a etapa anterior. Tá bom? Então vamos lá, voltamos no artigo. Agora sabemos que o sistema adotado é o trifásico, apesar do CPM não ser expresso, mas a doutrina e a jurisprudência diz que o juiz vai atender esses três passos, sistema trifásico, né? Para a fixação da pena privativa de liberdade, detenção ou reclusão, o juiz apreciará a gravidade do crime praticado. Primeiro item, então, senhores, gravidade do crime. Pega um crime desse aqui, um crime de calúnia, que vai de detenção de 6 meses a 2 anos. O primeiro item para o juiz verificar se vai começar em 6 meses, 7 meses, tal, para fixar a pena base, é a gravidade do crime praticado, tá certo? Claro, senhores,
Marcelo, mas todo crime é grave. Na verdade, não é todo crime que é grave. Quando fala em gravidade, seria a forma como o sujeito praticou o crime, demonstrando aí, de certa forma, gravidade, tá certo? Porque quando se fala em gravidade, o legislador já olhou essa parte quando fez o crime. Claro que é grave a conduta do sujeito que revela ao inimigo, imagina em guerra, né, estratégia do exército a que serve, extremamente grave, não é isso? Tá? Primeira coisa então que se analisa é a gravidade do crime, tá? Depois, a personalidade do réu. Personalidade, os atributos inerentes à pessoa do réu, tá certo? No que tange a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo, ou da culpa, ou grau da culpa. Intensidade do dolo, por exemplo, pessoal, imagina que eu furtei 5 armamento da instituição a que pertenço. E eu vinha premeditando isso há tempo. Então, o meu dolo é mais intenso do que o seu que estava passando um dia, viu a reserva de armamento aberta, falou, vou lá pegar uma pistola. Você pensou naquele momento, teve o dolo naquele momento, vontade livre e consciente, foi lá e pegou. Você tem uma reprovabilidade menor, não que você vai ser absolvido, mas na hora de dosar a pena, a minha pena, que já vinha premeditando pegar esse armamento, já vinha premeditando há tempo, vai ser maior do que a sua, que estava passando, viu, naquele momento decidiu praticar um furto, tá? Uma subtração. Intensidade do dolo ou grau da culpa. A maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano. Claro, às vezes o crime, ele não tem no que tange ao dano causado, maior extensão ou dilação, né? Às vezes claro que todo crime ele vai causar um dano. Ou um dano à pessoa, ou um dano ao bem material, ou um dano à instituição. Tá? O juiz deve analisar se o crime praticado teve um dano extenso ou não. Tá? Maior ou menor extensão do dano, tá? Ou perigo de dano. Imagina o seguinte, pessoal. Imagina o policial, imagina o integrante do exército, até mesmo da polícia, que num treinamento pega o fuzil, carregado, em discussão com o colega, dá um tiro no colega, sendo que estavam todos enfileirados. Você concorda que com aquele fuzil ele poderia ter matado um monte de gente? Tá certo? Olha só, vai analisar. Maior ou menor extensão do dano. Claro, ele praticou um homicídio. Aí, compara esse sujeito comigo, que discutindo com o colega no alojamento, só estava eu e o colega, eu saco a pistola e atiro e mato o colega. E esse sujeito que estava lá no treinamento, discutindo, pega o fuzil e atira num cara, fuzil carregado. Claro que a extensão do dano dele é maior do que o meu, mas nós praticamos o mesmo crime. Ele praticou um crime doloso contra a vida e eu pratiquei um crime doloso contra a vida. Sim, mas poderia, no caso dele, ter um dano muito maior, porque poderia ter matado muito mais gente. Então, olha só, analisa-se a gravidade do crime, a personalidade do réu. Dentro da personalidade do réu, vai olhar a intensidade do dolo ou a culpa, pensa na premeditação, maior ou menor extensão do dano, pensa no sujeito que atira num cara no alojamento, e outro que atira num cara num campo de instrução, usando fuzil. Os meios empregados. Os meios são os instrumentos empregados. Claro, pessoal, porque olha só, se eu quebro o seu carro, pratico um crime de dano, melhor, eu quebro uma viatura da polícia, eu, militar, pratiquei um crime contra a minha instituição, quebrei uma viatura. Só que utilizei um martelo e quebrei o para-brisa. O meio utilizado foi um martelo. Agora você, que é motorista de pá carregadeira, puto com o quartel, você vai lá e destrói uma viatura. O meio que você utilizou, o meio utilizado por você é diferente do que foi utilizado para mim. Na hora de dosar a pena, veja que nós praticamos o mesmo crime.
né? Eu pratiquei um dano contra a viatura, você praticou um dano contra outra viatura. Nossa pena vai iniciar igual, a pena base negativo, porque o meio por você utilizado é de maior propensão para causar dano do que utilizado por mim, tá? Meio empregado, o modo de execução, a forma como foi executado o crime, também é utilizado, é valorado. Os motivos determinantes, qual foi a motivação para esse crime? Claro que, dependendo do motivo, dá até legítima defesa. Claro, porque olha só, se eu vou para cima de você com uma arma e você atira em mim, foi o seu motivo porque você está na legítima defesa. Não é esse caso aqui. Agora, há situações que o motivo é repugnante, o motivo é como se fosse uma aberração, né? O juiz vai dosar vai tomar esse parâmetro para fixar a pena base, ou seja, os motivos que determinaram o crime. Imagina você o seguinte, imagina que eu esteja com a minha mãe no hospital, tá certo? Minha mãe no hospital. E subtraio uma moto de dentro do quartel, vendo aquela moto e vou utilizar aquele dinheiro para pagar parte ali ou para pagar o tratamento. Tudo bem que nada justifica, mas você vê que o motivo, apesar desse crime, mas o motivo leva o juiz a falar, não, para aí, ó. Isso aqui, na verdade, eu vou dosar a pena, colocá-lo no mínimo legal. Agora imagina você, que está me assistindo, você não tem nenhuma motivação, não tem nem algo por trás, você também pega uma moto, vende e pega, fala, vendeu porque simplesmente com a intenção de auferir vantagem, tá? Às costas dos outros, nas custas alheias, né? O motivo que eu pratiquei o crime é diferente do seu. Na hora de dosar a pena, o juiz vai olhar com mais benevolência para mim do que para você, tá? As circunstâncias de tempo e lugar. As circunstâncias de tempo e lugar. Claro, senhores, quem pratica um crime em tempo de guerra tem maior reprovação do que aquele que pratica em tempo de paz. Lugar, tá? Imagina o seguinte, você numa operação, você é tenente e eu sou sargento. Você é tenente, você é sargento. E numa operação lá, para repelir o tráfico de droga, eu discuto com você e pratico uma violência contra você. Tá certo? Pratiquei violência contra superior. Na hora do juiz dosar a pena, ele vai... Onde é que foi esse crime? Esse crime foi lá num bar, eles estavam em momento de lazer? Não. Esse crime foi lá em serviço, inclusive, numa operação. O juiz vai reprovar essa atitude minha com maior severidade, porque o lugar do crime deve ser levado em consideração para fins de fixar a pena. Tanto o dia, o tempo, esse tempo aqui está dizendo o dia do crime, o horário do crime e também o lugar do crime. Os antecedentes do réu. Quando se fala em antecedentes do réu, você olha a vida pregressa. Como é que é esse sujeito? O Marciano, né? Ele já tem uma ficha corrida, inclusive com várias punições disciplinares, por insubordinação, por agressão a companheiro de farda, tal. O juiz vai levar em consideração a isso. Agora você, que praticou o mesmo crime que eu, vê a sua ficha limpa, com vários elogios, etc. Você acha que a minha pena vai ser igual à sua? Não, a minha pena vai ser maior do que a sua. O juiz vai olhar para mim com maior reprovação do que para você. Não vai justificar a sua conduta, mas na hora de colocar nós, né, na balança, a minha pena vai ser maior do que a sua, por causa dos antecedentes. E sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. O juiz pergunta para você, pergunta para mim, pergunta para o réu, e aí, depois disso aí, você não arrepende? Não, se tivesse que fazer, eu faria tudo de novo. Então você não mostra qualquer sensibilidade, mesmo após o fato, mesmo refletindo sobre o que praticou? Não, tanto é verdade que estou dizendo que eu praticaria de novo. Você praticaria de novo. Você, então,
Mesmo após esse fato, tendo tempo para refletir, você ainda, neste momento, diz que você não está arrependido. Então, o juiz vai reprovar isso aí com maior intensidade. Olha só o que o juiz tem que olhar ao dosar a pena. Vamos voltar nesse crime: caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Como é que o juiz vai fixar ou 6 meses ou 2 anos? Ele vai olhar todo aqueles itens lá, ó. A intensidade do dolo, né? O local do crime, o lugar do crime, se está arrependido, se não está arrependido, entendeu? A motivação do crime, ou seja, por que ele praticou esse crime, várias situações que tem que ser analisadas, tá bom? Você tem que gravar isso aqui. Vamos ler de novo? Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado, a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade ou o grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano, dano ou perigo de dano, os meios empregados. Lembra que eu falei para você? Enquanto um usa um martelo para quebrar a viatura, o outro usa um trator. O modo de execução, os motivos determinantes, o que levou você a fazer isso, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Isso para fixar a pena base. Da pena base, que é a primeira fase, continua ainda, não é a pena final ainda, tá? Aí, o artigo... Já falamos do crime de calúnia, só coloquei para você para ter a noção do mínimo e do máximo, tá? Do mínimo e do máximo. Determinação da pena. Se são cominadas penas alternativas, o juiz deve determinar qual delas é aplicável. Na sentença, tem alguns crimes que falam assim: suspensão do posto ou reforma. Ou seja, a pena alternativa. Juiz, na sentença você tem que dizer, ou vai suspender o posto dele, ou vai reformar. É isso aqui. Quando tem pena alternativa, uma ou outra, na sentença, o juiz tem que decidir. Ou será uma pena, ou será outra pena, de acordo com o que estiver previsto lá. Tem crime que diz: pena, suspensão do posto ou reforma. Juiz, você não pode colocar suspensão do posto e reforma, porque a lei diz: se são cominadas. Cominadas significa previstas. Se são previstas, que significa cominadas. Penas alternativa, uma ou outra, o juiz deve, não é pode não. Se tiver que o juiz pode, é falso. O juiz deve determinar qual delas é aplicável. Ou a reforma, ou o posto, por exemplo. Tá? Limites legais da pena. Salvo o disposto no artigo 76, é fixada dentro dos limites legais a quantidade da pena aplicável. O que quer dizer isso aqui? Ó? Por exemplo, numa pena que vai de 6 meses a 2 anos, esse artigo está dizendo: ô juiz, você pode navegar entre 6 meses a 2 anos. Você não pode colocar menos de 6 meses e nem mais do que 2 anos. Olha aqui, ó. Salvo disposto no artigo 76, nós veremos o 76 agorinha, que é o aumento ou diminuição de pena. Salvo no disposto no artigo 76, é fixada a pena dentro dos limites legais. No caso da calúnia, o limite legal vai de 6 meses a 2 anos. O juiz falou: não fui com sua cara, Marciano. Você teve o dolo intenso, piriri, parará, papá, vou colocar 3 anos. Não pode, juiz, no máximo é 2 anos. Ô, Marcelo, não fui com sua cara, você é bonzinho, o motivo é determinante, beneficia você. O local que você praticou o crime não é um local de maior reprovabilidade, você estava na rua, e vem toda aquela circunstância. Eu vou dar só 3 meses para você. Não, juiz, você não precisa tanto, não pode ser bonzinho assim comigo, porque você tem que ser dentro dos limites legais. No mínimo 6, no máximo 2. Se fosse uma pena que vai de 2 a 12 anos, também, você pega, por exemplo, salvo o melhor juízo, o peculato, ou então a concussão, que vai de 2 a 8, salvo o melhor juízo. 2 anos, 2 a 8 anos. Né? Imagina que eu, policial, estava numa blitz e falei para você: ó,
ou você me paga tanto e eu vou multar você. Eu estou fazendo um crime eu estou aí fazendo uma corrupção, que na verdade seria uma concussão. Se eu só solicitei, seria uma corrupção passiva. Vai de 2 a 8 anos a concussão, por exemplo. E aí? O juiz pode não ir com minha cara, vou tocar 10 anos em você. Não. 1 ano para você porque você é bonzinho, Marcelo. Não. Você tem que ser dentro dos limites legais. No mínimo 2, no máximo 8. Você pode colocar 9, juiz? Pode, desde que você fundamente. Encontre elementos para isso. Pode colocar 3, juiz? Pode. Pode colocar 3 e 8 meses? Pode, problema seu. Desde que você fundamente, justifique a quantidade da pena. Entre os limites legais. Beleza? É isso que quer dizer este dispositivo. Agora, a situação, senhores, em que vai incidir na pena o aumento, além de 2 a 8, tem um aumento de pena, por exemplo, pela metade. Aí sim, é esse que está dizendo, salvo o disposto no artigo 76, que significa, se tiver aumento de pena, aí o juiz pode ir além. Tem situação que a pena aumenta-se em metade, ou seja, se imagina que o juiz fixou 8 anos, a lei ainda manda, o juiz pode tocar mais 4 nele, metade, vai para 12. Isso que está dizendo, salvo o disposto no artigo 76, que seria a causa de aumento ou diminuição, é fixada dentro dos limites legais. Fixado o quê? A pena dentro dos limites legais, tá bom? Então, por isso que você não pode marcar assim, sobre a aplicação da pena, indica a tentativa correta. Em hipótese alguma, letra A, em hipótese alguma, a pena aplicada poderá ser superior ao máximo legal ou inferior ao mínimo legal previsto no delito. Falso. Porque o delito de concussão prevê de 2 a 8. Mas pode superar a 8, pode também ser aquém de 2 a depender da situação, se tiver uma causa de diminuição ou uma causa de aumento. Agora, o 76 traz um detalhe para nós, que nós já analisamos lá no artigo 58. Olha o que diz o 76, Quando a lei prevê causas especiais de aumento ou diminuição de pena, não fica o juiz adstrito. Adstrito significa não fica o juiz preso, não fica o juiz limitado, não fica o juiz adstrito aos limites da pena cominada ao crime, senão apenas aos espécies de pena aplicável. Artigo 58. Que trem é esse, professor? É o seguinte, ô juiz, num crime tem pena mínima e pena máxima. Ao fixar a pena, juiz, você tem que analisar o mínimo. Imagina que vai de 5 a 15. Um crime aí, do Código Penal Militar, só como exemplo, de 5 a 15. Ô juiz, quando você vai dosar a pena na primeira fase, você tem que ficar entre 5 a 15. Você não pode colocar nem menos que 5, nem menos que 5 e nem mais que 15. Tá bom? Tá bom. Isso é a regra. Aí vem a exceção. Juiz, quando você passar a segunda fase, a hora que estiver lá na terceira fase, se tiver causa de aumento ou causa de diminuição, aí pode sim passar. Aí pode. Quando tiver causa de aumento, aí pode. Pode diminuir, sim, se tiver uma causa de diminuição. Por exemplo, imagina uma tentativa de homicídio. Na tentativa de homicídio, o juiz não é a pena do homicídio consumado. O juiz vai fixar uma pena e vai diminuir, porque não teve a morte, teve só a tentativa. Logo, vai ter uma diminuição a quem? Para baixo do mínimo. Agora imagina o sujeito que praticou um crime contra o superior, por exemplo. A pena dele vai ser superior ao mínimo, tá certo? Aí vem a parte final daquele artigo, fala assim, mas mesmo assim, juiz, você tem que prestar atenção se a pena vai ser de reclusão ou de detenção.
Porque se for de reclusão, mesmo naquela possibilidade de você aumentar, esse aumento não pode passar de 30 anos. Lembra disso? Que na pena de reclusão, o mínimo é 1 ano e o máximo é 30 anos. Assim que está dizendo o juiz, mesmo quando você puder aumentar, não pode passar de 30. Mesmo que você puder diminuir, não pode ser menos de 1 ano. Tem que ser até 1 ano. E detenção? Você sabe que detenção tem 30 dias como pena mínima e 10 anos como pena máxima. O juiz, num crime de detenção, você tem que navegar entre o mínimo e o máximo, podendo elevar se tiver causa de aumento. Mesmo tendo causa de aumento, não pode passar de 10 anos de detenção, tá, juiz? Ô juiz, quando você puder diminuir, quando for possível, você pode diminuir, mas não pode ficar menos de 30 dias. É isso que quer dizer, tá ok? Tá. Quem estudou direito penal comum, viu que nessa parte aqui é diferente, né, pessoal? O direito penal comum não coloca limite máximo. O cara pode ser condenado a 1 bilhão de anos, né? 100 anos, 200 anos. O que ele não pode é cumprir mais de 30, tá? Lá no direito penal comum. Aí, ó. Limites legais, né? Cadê? Quando a lei prevê causas especiais de aumento ou diminuição de pena, não fica o juiz adstrito, preso, limitado aos limites da pena cominada ao crime, aos limites da pena fixada ao crime. Ele pode ir para mais ou ir para menos, mas fica limitado, senão apenas aos da espécie de pena. Espécie de pena está dizendo reclusão e detenção. Reclusão, no máximo 30, no mínimo 1 ano. Detenção, no máximo 10, no mínimo 30 dias. É assim que funciona, tá, pessoal? Tá? Fique esperto aí, tá? Circunstâncias agravantes e atenuantes. Opa, já falamos da primeira fase. A primeira fase é para fixar a pena base. Na fixação da pena base, o juiz não pode ir além do máximo ou aquém do mínimo. Ele tem que navegar entre o mínimo e o máximo. Por exemplo, num crime de calúnia, que vai de 6 meses a 2 anos. Você é juiz, está me processando num crime de calúnia. Não fui com a cara do Marciano, vou tocar 5 anos nele aqui já de início. Não pode, juiz. Porque se você fala já de início, você está dizendo a pena base. E a pena base não pode sair além e a mais do previsto como máximo. Qual que é o previsto como máximo para a pena de calúnia que nós vimos? 2 anos. Então você pode até tocar 2 anos de mim já de início. Mas não pode 3, 4, 5 ou 2 anos e 1 dia. Não. Também por mais que você foi com a minha cara, pô, eu gostei desse cara, sangue bom, piriri, parará, fez um crime de calúnia, uma bobeira na vida dele, vou começar a pena dele com 5 meses. Não pode, juiz, porque o mínimo 6 meses. Tá? Você pode sim ir além do máximo e aquém do mínimo, quando estiver na terceira fase, quando você analisar as causas de aumento e diminuição de pena. E mesmo assim, fique esperto, juiz. Porque, no caso de aumento, você não pode passar de 30 anos. E nem não pode diminuir menos que 1 ano. E detenção, se for reclusão. Se for detenção, não pode passar de 10 anos e não pode ser menor que 30 dias. Muito bem. Segunda fase da aplicação da pena. Então, o juiz, ele olha aquelas circunstâncias, gravidade do crime, intensidade do dolo, tudo aquilo que nós falamos, e fixa uma pena. Aí ele continua, vê se tem alguma coisa que agrava ainda. Imagina que ele colocou 6 meses de pena para mim. Já é a minha pena final? Não. Ele vai analisar se tem alguma situação que agrava a pena, ou seja, vai ainda aumentar um pouquinho ali, tá? Circunstâncias agravantes. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou qualificativas do crime, tá? Ou seja, quando não faz parte do próprio crime, porque senão dá bis e idem. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou qualificativas do crime. Agora nós estudaremos as causas chamadas de circunstâncias agravantes. Depois que o juiz fixa a pena base,
ele continua analisando se tem alguma situação que ainda vai elevar a minha pena, chamada de agravante. Quais são as agravantes? A reincidência. E professor, e como que é? Vamos imaginar que o juiz, num crime de calúnia, que ele vai de 6 meses a 2 anos, professor. Tá bom. Vamos imaginar que o juiz analisou tudo aquilo lá, professor, resolveu começar a sua pena com 1 ano. Já tocou na sentença ali, 1 ano. Já é a pena final? Não. Fixada a pena base, passo a analisar as circunstâncias agravantes. Professor, você é reincidente. E então tem um agravante. Ele já fixou na primeira fase 1 ano. Agora ele vem na segunda fase. Na segunda fase ele vai analisar, opa, tem um agravante aqui. O Marciano é reincidente. Muito bem. Ele vai pegar esse 1 ano e aumentar mais um pouquinho. E quanto que ele aumenta, professor? A lei fala que ele pode aumentar de 1/5 a 1/3. Viu? Ele pode aumentar de 1/5 a 1/3. Por exemplo, ele fala assim, eu vou aumentar 1/3, porque o Marciano é agravante. Ele vai pegar 1 ano, que seria 12 meses, pegar 1/3 de 12. 12 por 1, 12 por 3, 4, não é isso? 1/3 de 12, 4 meses. Porque esse 12 é do quê, professor? Eu peguei 1 ano e transformei em meses. 12 meses, para ficar melhor, para trabalhar com fração. 12 meses. 1/3, 12 meses, 4 meses. Ó, minha pena na segunda fase já vai para 16, porque 12 mais 4, 16 meses. 1 ano e 4 meses, ó. Eu comecei com 1 ano, já estou com 1 ano e 4 meses. E ele vai continuar para ver se não tem mais bronca por aí. Isso que é a segunda fase, analisando as circunstâncias agravantes. Só para você entender como é que é. Claro que você que vai fazer concurso da polícia, do corpo de bombeiro, exército, marinha, aeronáutica, esse cálculo de pena não vai cobrar de você profundamente para você calcular. Mas se você vai fazer para juiz, promotor, né, para analista, se vai fazer para o MPU, já pode ser um pouquinho mais aprofundado. Tá? O que você tem que entender é o seguinte: você que vai fazer concurso para polícia, corpo de bombeiro, ou num concurso que você tem que ter o parâmetro geral, mas não muito aprofundado, que você não vai fazer sentença, o que você tem que saber é, o juiz, na fixação da pena, não fica nas... eu vou fixar a pena de acordo com a cara do sujeito, de acordo com a graduação dele, de acordo com o posto dele. Não é bem assim. Tem as circunstâncias que ele deve analisar, os itens. Nesse caminhar, ele tem 3 passos. O primeiro passo, chamado de primeira fase, é onde ele fixa-se a pena base. Não pode sair dos limites legais. Na segunda fase, que também não pode sair dos limites legais, ele vai analisar agravantes e atenuantes. Estamos analisando agora só as agravantes. Primeiro agravante, a reincidência. Nós veremos ali na frente, mas já falo logo para você. O que é reincidência? Reincidência, professor, é quando o sujeito, ele no passado foi condenado. Ele já foi condenado definitivamente. Ele cumpriu a pena. Imagina que ele foi condenado por 15 anos. Ele cumpriu a pena. Ele vai chegar no fim da condenação. Ele cumpriu a pena, coitado, de 15 anos. Ele fica reincidente, melhor. Ele fica num período chamado período depurador, de 5 anos. Se nesse intervalo de 5 anos ele praticar um novo crime, ele é reincidente. Por exemplo, imagina que eu fui condenado aqui no passado, tá? Eu fui condenado no passado por 7 anos. Porque eu pratiquei o crime descrito lá no artigo 305 do CPM, uma concussão. O juiz tocou 7 anos de mim. Eu terminei de cumprir a pena, sabe quando? Eu terminei de cumprir a pena em 2014. Senhores, eu até 2019, se eu praticar um novo crime, eu sou reincidente. Por quê? Quem pratica novo crime após o fim da pena
do crime anterior que ele foi condenado, dentro do intervalo de 5 anos, ele é considerado reincidente. Eu pratiquei agora, em 2016, eu pratiquei, por exemplo, uma lesão corporal 209 do CPM. Eu sou reincidente. Mas não é o mesmo crime, professor. Aqui é o 305, aqui é o 209. Não tem que ser o mesmo crime, professor. Não tem, não precisa ser novo crime. Aqui é uma concussão, aqui é uma lesão corporal. Não precisa. Eu sou reincidente. Porque tem gente que marca na questão dizendo que reincidente é aquele que praticou o mesmo crime. Não. Eu posso praticar outro crime. Você vê que esse aqui é 209, esse aqui é o 305. Agora vamos imaginar, professor. E se você praticar um novo crime só em 2020? Você é reincidente? Não. Porque já se passaram mais de 5 anos entre o fim da pena e o novo crime. Tem que ser dentro do período de 5 anos para ser reincidente. Caiu o apagador aqui, senhores. Ok? Tá bom, então? Feito isso, reincidência é uma causa de. Letra A, diminuição de pena, falso. Letra B, aumento de pena, falso. Ué, professor, não é aumento de pena? Não. É uma causa agravante e não aumento. Cuidado com isso. Reincidência é uma agravante. Ter o agente cometido o crime. Outra, agora vamos lá. Então, é agravante. Reincidência. Também é agravante quando o sujeito pratica o crime por motivo fútil ou torpe. Motivo fútil ou torpe. Motivo fútil é aquela motivação banal. Entendeu? Imagina o seguinte, cara. O meu pelotão, jogou contra o seu pelotão. Um partido de futebol. E eu não admito perder. Tá certo? Eu perdi, foi para o alojamento e agredi você. Ô Marciano, pô, que motivo fútil é esse? Um motivo banal, um motivo irrelevante. Eu causei lesão corporal em você. Eu não sou reincidente. Não tem problema. Você vai ser condenado e o juiz, na hora que for fixar sua pena, depois que ele fixar a pena base, ele vai olhar. Então, Marcelo, você praticou o crime porque você não admitiu perder, não é isso? Foi esse o motivo do crime? Foi. Então, praticou por motivo fútil, que é um motivo banal, que é um motivo irrelevante, que é um motivo, né? Uma discussão de trânsito, por exemplo, apesar de que discussão de trânsito, o cara mata lá, está no Código Penal comum. Né? E nós estamos falando, por isso que eu falei do futebol aqui, dentro do quartel, tá para dar o crime militar, tá bom? Motivo torpe, esse aqui é o motivo repugnante, ignóbil, entendeu? Imagina o seguinte, por exemplo, ó, imagina que eu e você, nós fomos numa operação, tá certo? Eu e você fomos numa operação, nós logramos êxito lá em apreender dinamite, etc e tal. O que eu faço? Como o comandante vai dar elogio só para um, não vai dar elogio por dois, imagina que seja a regra lá. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer ser policial, que quer policial militar do estado do Pará, cargo de soldado. Este concurso PM Pará 2019 está confirmado, acredito eu, para o primeiro semestre de 2019, então é hora de você estudar com planejamento, com foco, com antecedência, porque essas são as dimensões necessárias para que você seja bem-sucedido em um concurso público. Venha fazer conosco o nosso pré-edital. Esse curso pré-edital é um curso diferenciado, é um curso que nós temos aqui 180 dias de prazo de acesso. Por quê, professor? Porque nós esperamos que esse concurso venha a ser publicado de tal ainda no primeiro semestre. Se tiver com prazo de acesso, você vai receber a atualização do seu curso da PM Pará a custo zero. Pode ter certeza disso, tá?
você pode ter certeza disso, tudo bem? Então tá aí para vocês aí, essa informação aqui para vocês aí. O curso custa apenas 10 parcelas de R$25. Nossos professores aqui não temos professores medianos, são todos professores top de linha. Nós fizemos uma campanha dessa em 2016 muito bem sucedida. Sabe por quê? Porque é o único curso que tem essa ferramenta pedagógica chamada de Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. A partir do dia 24, você pode vir no site, pode se matricular, pode hoje, aliás, já tem lá a primeira semana já antecipada. Você pode o quê? Vai estudar em regime de metas, né? Ah, professor, passou do dia 24, perdi aula. Não perde aula, porque todas as aulas são gravadas, editadas e ficam à sua disposição. Bacana, pessoal. Eu espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.